para dar abertura no programa O Poder da Palavra, nós vamos ler uma história muito bonita que diz assim: ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia eu senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Com esta leitura desta poesia, eu estou dando abertura no programa O Poder da Palavra. Esse programa, O Poder da Palavra, ele foi iniciado assim, para a gente mostrar para as pessoas que interessam aprender alguma coisa da Palavra de Deus, mostrar o valor que tem nessa palavra. Nós mostramos porque aquelas pessoas que receberam naquele tempo, nenhuma daquelas pessoas deram atenção para ver que se essa palavra tinha ou não o poder de Deus. Então, Deus, quando mandou Jesus para a terra para que salvasse a humanidade, Deus estava procurando fazer a melhor coisa que podia ser feita para os seres humanos. Então, Jesus nasceu em uma manjedoura, Jesus cresceu, Jesus começou aos 30 anos de idade, começou a pregar o Evangelho, e as pessoas começavam até mesmo a zombar de Jesus. Eles não viam Jesus como Deus. Eles só viam Jesus como o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de José, o irmão de Simão, o irmão de Judas e as suas irmãs que estavam por ali. Eles falavam assim: ele não é o filho do carpinteiro? Quer dizer, só sabia que era filho de carpinteiro, mas não sabia que ele era o dono de todas as coisas. Porque a maioria do povo que existe na terra, a maioria do povo que foi feito debaixo da proteção de Deus, a maioria do povo que foram feitos para andar dignamente na presença do Senhor, é justamente aqueles que pegavam tais coisas e jogavam no lixo, porque não tinha valor para nenhum deles. Eles só viam as pessoas como se fosse um objeto. E também, juntamente com as pessoas que Jesus se fez carne para habitar entre nós, eles viam ele como o filho do carpinteiro, ele via ele como um daqueles que foram crucificados com ele, que foi crucificado entre dois malfeitores, e eles só viam Jesus como malfeitor. Eles não viam aquela salvação tão importante que custa para Jesus uma eternidade. Eles não conseguiram ver esta pessoa, por nome de Jesus, como aquela pessoa salvadora. Então, nós propusemos no coração de fazer e mostrar para a pessoa o poder
que Jesus, que é a palavra, tem para colocar no nosso coração. E queremos fazer isso, não é por grandeza não. Queremos fazer porque nós vemos, nós que encontramos Jesus como nosso Salvador, aquele que morreu para nos resgatar do pecado, aquele que comprou com o próprio sangue, comprou cada um de nós, tirando do pecado e levando para a luz. Então, esse é que nós deveríamos de acatar com toda sinceridade, acatar com toda sabedoria, porque a sabedoria faz muita parte na nossa vida. A sabedoria leva o homem até o coração de Deus. Então nós precisamos ter sabedoria para ver a Jesus como um Deus. Não é ver ele como o ladrão, não é ver ele como malfeitor, e não é também para ver ele como assim se fosse um objeto qualquer. Por exemplo, o ser humano tem uma certa posição que ele pensa que uma pessoa, quando faz uma coisa que ele não gosta daquilo que faz, ele coloca um nome naquela pessoa. E lá naquela ocasião fazia a mesma coisa. Lá naquela ocasião, no tempo de Jesus, fazia a mesma coisa. Jesus fazendo tudo para salvar e os homens fazendo tudo para atrapalhar. Então, Jesus, ele via as pessoas como aquela pessoa que ele ia revestir aquela pessoa dele com essa salvação que ele trouxe do céu para os homens. A nossa salvação nasceu no céu. Ela foi trazida. E Jesus foi o mensageiro de Deus para trazer essa salvação que só Deus podia dar aos homens. Então, aqui, ao invés deles verem Jesus para trazer, que trazia a salvação, eles achavam que ele era um chefe do maligno. Eles achavam que ele era, e achavam que era todas as pessoas, menos Deus. E do mesmo jeito que eles faziam com Jesus, eles faziam também fez com Maria. Uma ocasião eles pegaram uma mulher por nome Maria em adultério e levou ela para os pés de Jesus e falou com ele assim: olha, Moisés falou que quando a mulher fizesse isso, tinha que ser apedrejada. Então nós trouxemos essa aqui para você, para ver o que você quer dessa mulher. Aí ele disse assim: o que eu quero dela é que o que tiver sem pecado, joga a primeira pedra nessa mulher. Porque Jesus via naquela mulher uma mulher boa, uma mulher que cuidava, uma mulher que vivia, mas acontece que eles só puseram ela na prostituição, só via a prostituição. Nós não podemos revestir as outras pessoas com aquilo que tem na nossa cabeça, senão nós vamos revestir só com as coisas que não agradam a Deus. O ser humano não tem como agradar a Deus a não ser por amor. É só o amor que faz uma ligação desse homem com Deus. Porque Deus não fez o homem para viver do pecado. Deus fez o homem para andar na presença dele, fazendo a vontade dele, pregando o evangelho dele e salvando o povo dele. É para isso que Deus fez o ser humano. Mas acontece que o maligno entrou no ser humano, obrigando o ser humano a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. E é desse lugar que nós queremos tirar a cada um de vocês. Vocês, todo mundo conhece, nós estamos num balanço muito perigoso, não sabe para que lado cai, porque o pecado está contrabalançando com a salvação, e a salvação é de Deus. Então,
Se você é filho de Deus, criado por Ele, então pegue essa salvação e manda esse diabo para fora, para o abismo, aonde foi colocado, porque Deus o prendeu ele ali, e ele de lá ele faz aquele trabalho dele, que é destruir o que Deus tem feito, e faz tudo isso para desagradar o ser humano. Isso faz mal para muitas pessoas, mas muitas pessoas têm privilégio em fazer isso, gosta de fazer isso, porque naquela ocasião de Jesus juntava tudo contra ele, tudo que ele fazia de bom, eles colocava como se fosse coisa maligna, e até eles puseram como aquela pessoa que não tinha valor nenhum. Eles não tinham os olhos de Deus, não tinham os olhos que o Espírito Santo de Deus cuida, para que nós vejamos só aquelas coisas boas que agradam a Deus. Então, meu prezado ouvinte, eu já estou chegando no final da minha palestra. Não gosto de falar muito tempo não, porque eu gosto que você para e lê. Mesmo se você passar depressa, a Bíblia falou que com Abacuque, que é para colocar bem legível as palavras, para que ele, passando depressa, ainda consegue ler. Então o que eu estou fazendo é isso. Eu estou colocando à disposição de vocês para ler essa palavra em coisas principais da nossa salvação. Nós só trabalhamos a favor da salvação, porque nós recebemos de graça, e de graça nós vamos levar ela para os outros. Mas nós não vamos levar para os outros um ladrão, um daqueles que foi pendurado com ele na cruz, malfeitores. Não é isso que nós vamos levar para o povo, vamos levar para ele por exemplo, um ladrão que foi salvo por ele na cruz, cruzado, pregado. Ele diz assim: Senhor, eu estou te vendo como um Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje estarás comigo lá, hoje estarás comigo lá no reino, porque os dois estavam partindo para a eternidade, todos os dois iam morrer. Então ele teve ainda o privilégio de ir com Jesus na morte. Agora o outro gostava de zombar de Jesus, gostava de ver de Jesus um ser que não tinha valor nenhum. Então ele não pediu, e ninguém sabe onde ele foi parar. Só que a Bíblia diz que Deus diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele praticou a iniquidade, só pode estar separado de Deus. É isso, meu prezado ouvinte, que nós estamos tentando fazer. Eu não sei se nós estamos indo tarde, mas acontece que tem 2000 anos, 2025 anos, que nós estamos fazendo isso. Será que você ainda não conseguiu enxergar? Moisés falou que Jesus foi crucificado numa cruz alta, como o povo do Egito foi mordido de serpente, cobra, e Deus mandou pôr uma estátua de bronze para que eles olhassem e ficassem bem. E eles olharam e ficaram bem e trouxeram para nós essa mensagem. Então nós também queremos ficar bem e levar para vocês essa mensagem. Quem quiser, pegue a mensagem e faz as coisas que Deus quer que você faça, porque Deus quer que você inicie a sua salvação aqui. As pessoas às vezes pensam que a salvação vai começar depois de nós morrer. Não, senhor. Ela começou o dia que nós nascemos. Nós já nascemos na eternidade. Nascemos com o Espírito no corpo. O Espírito que Deus colocou no corpo. E esse Espírito não perde. O corpo vai para a sepultura, mas o Espírito volta para Deus. É esse que nós estamos querendo tirar de vocês e levar para a presença de Deus, para viver eternamente com Jesus. E aqui estou finalizando.
E estou esperando que você aprenda alguma coisa disso, porque foi Deus que falou. Amém.